Mais um ano se passou, então está na hora de eu mostrar para vocês as melhores leituras de 2020. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Livros e Teologia. Meu nome é Rafael Pablo e hoje então é o dia que eu vou mostrar para vocês as melhores leituras de 2020. Sim, o Prêmio Tartaruga de 2020. Foi um nome que eu inventei em homenagem lá ao Prêmio Jabuti. O meu vai ser o Tartaruga então de 2020. Nós vamos falar sobre três livros imperdíveis que você não pode deixar de ler agora em 2021. Ou seja, as minhas três melhores leituras não cristãs de 2020, e eu vou fazer também uma menção honrosa a um outro livro que não poderia ficar de fora daqui. Então, simbora para o Prêmio Tartaruga, medalha de bronze, de prata e de ouro. Mas antes, eu preciso insistir que você se inscreva no nosso canal e que você deixe o seu like. Se você quer apoiar o Livros de Teologia, essa é uma ótima forma de você não precisar apoiar com nenhum centavo, mas que faz muita diferença para nós. Então inscreva-se lá embaixo, acione o sininho e também deixe o seu like, porque essa é uma forma de você demonstrar que apoia o Livros e Teologia, ok? Simbora então para esses três livros e mais essa menção honrosa de livros não cristãos lidos em 2020. E a medalha de bronze vai para A História Sem Fim, de Michael Ende, da editora Martins Fontes. Sim, eu escolhi esse livro talvez por causa da nostalgia, das diversas e inúmeras vezes que eu vi o filme passando ali no SBT à noite, no domingo. Sim, talvez seja por isso, mas também porque é uma ótima história. Nós temos aqui uma ótima história de fantasia, onde um menino encontra um livro e ele começa então a ler esse livro e ele percebe que à medida que ele vai lendo esse livro e tomando decisões nessa leitura, a própria decisão que ele toma também influencia ali na história. É realmente uma história fantástica, uma história muito, muito bonita. É importante, e eu gosto de frisar isso, que aquele filme ali do SBT, que passava todas as vezes, conta apenas a primeira parte desse livro aqui. A segunda parte é totalmente inédita, e isso ainda ajudou bastante para que eu gostasse ainda mais desse livro. Além do que, alguns detalhes que estão aqui no livro não estão lá no filme. Então é realmente uma história fantástica. Se você gostou, por exemplo, do Pequeno Príncipe, você vai gostar muito desse livro aqui. Porque nós temos aqui uma história linda, cheia de reflexões. Então por trás de cada coisa você percebe uma reflexão. Temos aqui um ambiente fantástico. O mundo de fantasia que é construído aqui é muito bem construído e muito legal de se ver. Então, por isso e por todas as outras coisas, esse livro está aqui como medalha de bronze, como terceiro lugar nas minhas melhores leituras de 2020. Muito bem, vamos para a medalha de prata do Prêmio Tartaruga de 2020 e é o livro Crime e Castigo, da Martin Claret, escrito por Fyodor Dostoiévski. Sim, literatura russa, a melhor literatura do mundo. Nessa história aqui, nós temos o Raskolnikov, que devido a influências da filosofia, acaba acreditando que alguns homens são mais importantes do que outros e que esses homens teriam o direito de fazer o que quiser sem qualquer tipo de punição. O que ele não esperava é que a sua própria consciência seria uma punição muito mais severa do que qualquer punição externa. Muito bem escrito, um livro perturbador, que possui um personagem com uma profundidade sensacional. Você entende, mas não entende as razões que o levaram a cometer esse crime, e isso não é spoiler, afinal de contas, está no título do livro que vai haver um crime e vai haver um castigo. Outra coisa muito interessante desse livro são os outros personagens. Sim, o personagem principal é fantástico, mas os outros personagens não deixam nada a desejar. Cada personagem que esse personagem principal encontra é melhor do que o outro. Você vai gostando de todos eles, mesmo aqueles que são muito ruins no sentido de caráter, você percebe uma descrição muito bem feita do Dostoiévski. É uma literatura realmente fantástica, uma literatura muito, muito boa de se ler, um livro que você não quer largar. Eu li ele logo no início do ano, eu acho que foi em janeiro, se não me engano, que eu li esse livro, e realmente é um livraço, um livro que eu indico demais para você. Além disso, nós temos um final surpreendente e avassalador, e tem vídeo completo aqui, da resenha completa desse livro. Eu vou deixar lá embaixo, vou deixar nos cards aqui, caso você esteja interessado.
E olha, uma ótima leitura. Eu não aconselho a começar com esse livro para você ler literatura russa. Eu aconselho sempre a começar com o que eu comecei e que fez com que eu gostasse muito de literatura russa, que é Pais e Filhos, do Ivan Turgenev. Mas, se você já tem alguma experiência com literatura russa, ou mesmo você já tem alguma experiência com literatura, você pode ler literatura fácil. A única coisa que você vai ter um pouquinho de problema nesses livros de literatura russa é você decorar os nomes, porque uma mesma pessoa pode ter 5 ou 6 nomes diferentes e eles são utilizados aqui no livro. Não é que eles têm nomes diferentes aqui, tipo um mesmo nome pode ser chamado de várias formas. Mas a partir do momento que você pegar isso daí, você vai embora e é uma literatura de primeira. Temos um final também, como eu disse, avassalador, um final que você fica assim de boca aberta, muito bem escrito. Crime e Castigo, Fyodor Dostoiévski, da Martin Claret, é a medalha de prata do Prêmio Tartaruga de 2020. Muito bem, que rufem os tambores para a medalha de ouro do Prêmio Tartaruga de 2020, que é O Fim da Eternidade, literatura que eu li agora no finzinho do ano e se tornou o meu xodozinho do Isaac Asimov, junto ali com aquela trilogia Fundação. Uma ficção científica incrível. Eu não estou com ele aqui porque eu li ele através do Kindle, mas você está vendo a capinha dele aí. Que livro fantástico, que livro formidável. Um livro pequeno, sucinto, mas que trata de uma ficção científica assim prazerosa. Muito, muito prazeroso ler esse tipo de livro. Na história, nós temos ali um rapaz que faz parte dos Eternos. Quem são os Eternos? São as pessoas responsáveis por monitorar a linha do tempo da humanidade. E quando é necessário, eles interferem em algum lugar para que aquilo não fuja do controle. Então, só um exemplo. Imagine que se alguém visse uma palestra, uma determinada palestra, lá na frente aquilo ia desencadear na criação da bomba atômica. E naquele momento eles não queriam que a bomba atômica fosse criada daquela forma ou naquele momento específico. O que os Eternos fazem? Vai lá e fura o pneu do carro dele, por exemplo, para que ele não participe daquela palestra. Então, nós temos ali pequenas alterações no tempo, onde esses Eternos vão monitorando e vão verificando cada alteração para que o sistema como um todo não entre em colapso. Muito bem feito, muito bem escrito. A parte de ficção, onde o Isaac Asimov vai descrevendo a forma como pode ou não pode alterar o tempo, é muito bem feita. E aí nós temos esse rapaz então que começa a se perguntar se realmente vale a pena fazer essas alterações e o que essas alterações causam ao longo do tempo. Então é muito interessante, uma ficção científica de primeira. Se você já viu aquele filme Agentes do Destino, é mais ou menos aquilo ali, só que muito melhor, porque ali nós temos o Agente do Destino, mas aí tem uma história lá do chapéu e eles têm que... Bem, não é bem assim não. Nesse livro aqui nós temos o Agentes do Destino que realmente ficam monitorando ali toda a linearidade do tempo e fazendo as diversas alterações que são necessárias. É um livro que eu não quis largar, como eu disse, eu li no final do ano e assim li ele rapidamente porque assim é um livro que você pega e quer continuar lendo até o fim. Tem conceitos incríveis, os conceitos, como eu disse, de viagem no tempo são assim de explodir a cabeça e no final... O final é para deixar você como aquele meme lá do John Travolta, sabe? Olhando assim para o lado. O final é para você assim parar e ficar pensando, falando, não, mas calma aí, mas aí perverteu tudo, e aí tudo que eu acreditava não estava errado, e aí tudo que eu pensava está incorreto. É um final de explodir a cabeça. Eu acredito que eu vou fazer uma resenha completa desse livro ainda esse mês aqui, no mês de janeiro, mas olha, fica aqui a minha forte recomendação, medalha de ouro para O Fim da Eternidade, de Isaac Asimov, da editora Aleph. Muito bem, vai aqui agora a minha menção honrosa, mas antes eu preciso dizer que se você gostou de qualquer um desses livros, os links estão lá embaixo e você pode comprar através desses links, você não vai pagar nenhum real mais caro por isso e mesmo assim vai estar ajudando o nosso canal. Pois bem, a menção honrosa é para o livro O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson, da Penguin Companhia.
Eu também li esse livro no início do ano e é um livro muito bom, é um clássico, um livro que você deveria ler. Esse livro tem uma pegada que dá muito para fazer uma ligação com o cristianismo, porque todo o plot do livro é sobre e se uma pessoa pudesse fazer o que quisesse? E se ele deixasse dar vazão a todos os seus sentimentos e fizesse tudo o que ele realmente queria fazer? Mesmo essas pessoas assim mais morais, essas pessoas que têm uma reputação ilibada, imagine se ela desse vazão a todos os seus desejos. O que aconteceria? E é realmente o que trata esse livro. Nós temos ali uma história muito bem contada a respeito disso, sobre o que acontece quando uma pessoa começa a dar vazão a todos os seus instintos. Muito bem contado, um livrinho rapidinho que você lê bem rapidamente, tem 154 páginas, uma leitura fluida, uma leitura instigante, em que você vai fazer diversas conexões, por exemplo, como eu disse, com o próprio cristianismo. Vale muito a pena ler esse livro, eu não fiz resenha no canal a respeito dele, quem sabe eu faça aí nesses próximos meses, mas é um livro que eu indico sim e vale muito essa menção honrosa, ok? O Médico e o Monstro, Robert Louis Stevenson, da Penguin Companhia. Muito bem, pessoal, essas foram as minhas melhores leituras não cristãs de 2020. Eu espero que você tenha gostado. Deixe lá embaixo nos comentários quais foram as suas melhores leituras não cristãs de 2020. Eu quero saber. Normalmente eu pego alguma dica lá para colocar na minha lista de leitura do ano seguinte, ok? Então deixe lá embaixo, vamos trocar algumas indicações. Não saia sem deixar o seu joinha. Fiquem com Deus, um abraço e até o nosso próximo vídeo.